Bienvenidos a todos. Bruna Soalheiro, muchísimas gracias por aceptar dar una charla para el ciclo de Alada. Antes de abrir su charla voy a presentar a Bruna. Bruna tiene una graduación en Historia por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Su maestría es en Historia Social por la Universidad de San Pablo. Su doctorado también es en Historia Social por la Universidad de San Pablo, en un régimen de cotutela con el Centro de Estudios de la India y Asia del Sur de Francia. Ha sido también becaria postdoctoral de CAPES, junto al programa de posgraduación en Historia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y actualmente coordina el Núcleo de Estudios de Cristianismos en Oriente, que está ligado al grupo de trabajo de Historia de la Religión y Religiosidades de la AMPU Río. En fin, ella trabaja especialmente en el área de Historia Moderna y Teoría, Metodología e Historiografía, y el énfasis del trabajo de Bruna está puesto en Historia de las Religiones, Historia de las Ideas Políticas e Historia de Asia. Es autora de un libro que esperamos presente más allá de la charla, precisamente sobre la Compañía de Jesús de la India en el Tíbet, y su charla va a ser precisamente el proyecto de la Compañía de Jesús en Asia y la misión en el Tíbet, el encuentro entre el cristianismo y el budismo tibetano, siglos XVII y XVIII. Muchísimas gracias, Bruna. Te escuchamos. Muito obrigada, Lia, pelo convite. Realmente é uma oportunidade muito interessante nos tempos que a gente está vivendo, essas novas formas da gente apresentar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, e, ao mesmo tempo, manter esse laço com os colegas pesquisadores e historiadores. Eu tinha pensado hoje justamente uma apresentação de maneira a inserir um pouco a história da missão jesuíta no Tibete no contexto asiático. Vou pedir um pouco da paciência e da generosidade de vocês em dois pontos. O primeiro é com o meu idioma, né? Vou tentar falar português devagarzinho para que a gente se compreenda bem. E também vocês vão notar que num determinado momento da apresentação para frente, eu vou falar mais de hipóteses e de encaminhamento de pesquisa do que da minha pesquisa já realizada até então. Então, eu tentei montar uma coisa que, ao mesmo tempo, pudesse conta do meu percurso até a publicação do livro e, de um ponto para frente, e indicar um pouquinho o percurso que eu estou tentando avançar a partir da investigação realizada no doutorado. Bom, nessa primeira parte eu vou fazer então uma introdução, uma contextualização da missão no Tibete. Eu sempre acho importante a gente começar, ainda que pareça trivial, com a localização do Tibete no mapa. Esse mapa de uma publicação do Charles Boxer é particularmente interessante porque, além dele ser de meados do século XVI, ele coloca o Tibete quase realmente no centro do mapa. Então, permite que a gente perceba, enquadre a localização do Tibete no início da época moderna. E outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que nem sempre o Tibete foi identificado assim no mapa, né? O Tibete some e reaparece algumas vezes da cartografia europeia ao longo do século XVI, XVII, XVIII, e até hoje a gente tem uma representação do Tibete um pouco diferente dessa que a gente está vendo, em função dele ser hoje uma região autônoma da China. Mas, de toda forma, a gente percebe aí a centralidade que essa região tem no continente asiático, né? Bom, em termos de contextualização histórica, o primeiro missionário jesuíta a chegar no Tibete Ocidental, no reino do Bugé, ou Buquê, eu já ouvi essas duas formas de pronúncia, foi um missionário português chamado Antônio de Andrade. A primeira viagem que ele fez foi em 1624, saindo do norte da Índia, da corte mogol, onde ele estava, e depois ele voltou à Índia
e voltou ao Tibete, aí sim, em 1626, estabelecer a missão. O Andrade tem uma trajetória bastante peculiar e eu pessoalmente me interesso muito, porque eu acho ela muito curiosa. Além dele ter sido esse primeiro europeu a dar notícia em primeira mão do Tibete e do budismo tibetano, e depois dele ter enfrentado uma caminhada bastante rigorosa na neve para chegar no Tibete Ocidental, quando ele voltou para Goa, foi ser reitor do Colégio São Paulo, já estava tanto numa área, digamos assim, de território português, ele foi assassinado, envenenado dentro do próprio refeitório. Então, acho essa história curiosa, porque às vezes a gente pensa que o risco está fora, né? Tá no estrangeiro, nos lugares desconhecidos, e ele acabou sendo assassinado dentro do colégio da companhia. Mas, enfim, essa imagem também eu achei bastante interessante, que é uma imagem contemporânea da região onde o Andrade teria se estabelecido. Só para, mais uma vez, tentar localizar um pouquinho esse percurso de interiorização, e já já eu vou explicar por que eu acho isso importante, eu tentei indicar com a seta nesse mapa contemporâneo, mais ou menos a trajetória que esse primeiro jesuíta fez, né? De onde ele estava saindo, ali do norte da Índia, onde estava instalada a missão jesuíta do Mogol desde pelo menos 1580, para o interior do continente asiático. Né? Não dá para dizer que ele estava indo para o Tibete, porque ele não sabia exatamente do que se tratava. Ele tinha uma expectativa, talvez, de encontrar cristandades nestorianas e teve essa iniciativa de adentrar ao continente asiático. Antes do Andrade ter essa iniciativa, a gente encontra no relato de Rodolfo Aquaviva, um missionário que esteve no norte da Índia, na missão do Mogol, sobrinho, se eu não me engano, do geral, Cláudio Aquaviva, em que ele orienta quase que imperativamente que se deve aproveitar essa oportunidade de acolhida que os jesuítas têm no norte da Índia para fazer uso disso e interiorizar a missão. Eu acho essa orientação do Rodolfo Aquaviva muito importante e eu vou explicar por quê. Eu acho que ela é importante por dois motivos principais. O primeiro é uma indicação factual, né? Ele indica uma postura, um projeto, um plano, talvez uma necessidade que a Companhia de Jesus, àquela altura, já reconheceu de adentrar o continente, né? E acho também que serve como uma advertência metodológica no sentido de que faz com que a gente busque compreender as missões da Companhia de Jesus na época moderna a partir dos próprios projetos da Companhia, né? Das suas necessidades, das suas contingências, rompendo com a ideia de que a ordem de Loyola, né, que a Companhia de Jesus, teria esse papel acessório aos projetos de colonização das coroas católicas europeias. Então, na medida em que a gente entende que se trata de um espaço não colonial, e, portanto, os conceitos historiográficos normalmente utilizados para tratar algumas iniciativas desse tipo, império, enfim, como a gente queira definir colônia, evidentemente são falhos, né? Então, eu acho que esse extrato diz muito dessa postura metodológica que a gente deve ter de desassociar as empreitadas que a Companhia de Jesus teve, principalmente na Ásia, de qualquer iniciativa estritamente colonial ou estritamente seguindo um programa, um projeto externo, exógeno à própria companhia. E quando eu falo em fazer essa contextualização da missão do Tibete no contexto asiático, mais importante do que simplesmente colocar uma cronologia, estabelecer uma genealogia ou algo desse tipo, me parece fundamental que a gente perceba um certo acumulado de experiências e de exemplos, né, que a própria companhia teve na Ásia, um pouquinho antes ou até contemporâneos às primeiras iniciativas no Tibete. Eu acho que o nosso ponto de partida sempre tem que ser o próprio Francisco Xavier e aquilo que ele já esboçou em relação ao Japão
ainda no início, em meados do século XVI, e também acho fundamental que a gente tenha em mente a experiência do Matteo Ricci na China e do Roberto de Nobili numa parte da Índia, principalmente levando em conta as estratégias missionárias que cada um desses dois italianos, aí mais especificamente, tentou colocar em prática em suas respectivas missões. Né? É uma forma estratégica de acomodação, de adaptação. Isso significa, na prática, mudar hábitos de vestuário, hábitos de alimentação, mas, fundamentalmente, um esforço importante de estudo e leitura e aproximação dos temas teológicos e filosóficos, se a gente pode pensar assim, dessas outras sociedades, para que elas possam ser convertidas e refutadas quase que em seus próprios termos, né? Então, na sequência desses missionários, eu gostaria de inserir a experiência de Hipólito Desideri, que se estabeleceu no Tibete um tempo depois da primeira iniciativa, né? Significa que ele é posterior à primeira iniciativa de Antônio de Andrade. Ele já chega no Tibete no início do século XVIII e sai de lá em 1721, aproximadamente, expulso em função de uma disputa sobre o direito de missionar no Tibete que a Companhia de Jesus perde para os capuchinhos. O que eu acho importante que a gente tenha em mente em relação ao Hipólito Desideri, nesse contexto de adaptação e de acomodação, é a formação que ele deve ter tido dentro do Colégio Romano, porque a hipótese que parece mais evidente para a gente a essa altura é que a formação que ele teve lá garantiu o aparato, a agudeza, os instrumentos intelectuais, lógicos, retóricos, filosóficos, suficientes para que ele pudesse participar das questões, dos debates que se davam no contexto do budismo tibetano, compreender essas questões e refutá-las e rebatê-las. Então, não se trata apenas de inserir a missão numa cronologia, como eu disse, né, ou no espaço do continente asiático, mas tentar localizá-la em relação a um determinado tipo de estratégia missionária de acomodação. E isso também é importante porque esse tipo de estratégia não era consenso dentro da própria companhia, muito pelo contrário. O que a gente observa é que, por aproximadamente 200 anos, houve uma querela, chamada Querela dos Ritos, em que opunha diferentes linhas de defesa em relação a como a missionação deveria ser conduzida, aceitando em que grau alguns traços que hoje a gente entenderia como absolutamente culturais ou sociais, ou não, mais uma postura mais estrita de total abolição de traços que hoje a gente identifica como sociais ou culturais do converso, né, do recém-convertido. Aqui, aquele ponto que eu falei no início, que eu vou começar a identificar um pouco as questões que hoje estão me ocupando mais, em função da trajetória, né, do doutorado, da publicação do livro. Então, nessa parte 2, eu procuro apresentar onde eu estou tentando avançar a partir do que está publicado já no livro lançado no ano passado. Eu vou trabalhar hoje com duas premissas que apareceram em leituras posteriores à publicação e que hoje têm sido um aporte teórico-metodológico bastante importante. Eu estou fazendo referência mais especificamente aos estudos, né, às obras de um antropólogo italiano chamado Ernesto Di Martino, que é antropólogo, também historiador das religiões, e que num livro chamado O Mundo Mágico diz, não necessariamente, isso não é uma citação direta, mas ele diz que aquilo que a gente entende como cultura ocidental, ou que ele trata como civilização, pressupõe uma determinada maneira de estar no mundo, que tem como premissa um processo de singularização individual de uma instância de consciência
a partir da qual a experiência da existência é atualizada, realizada ou compreendida. Eu acho que a gente pode pensar essa instância sintetizadora, a partir do qual a existência é viabilizada, digamos assim, com vários conceitos ou vocábulos ou significantes que vão mudando ao longo do tempo, da história, dos discursos, mas que fazem esse papel de síntese, né? Então, a gente pode pensar na própria estrutura do eu, a estrutura egóica, em termos contemporâneos, mas também pode pensar nos debates sobre a alma, da singularidade da alma, que atravessaram boa parte dos debates de filosofia e teologia, por exemplo, do período medieval. Outro ponto que eu acho importante a gente ter como premissa é que esse tipo de relação, processo de individuação e de individualização dessa instância singular criou um modo necessariamente utilitário que se seguiu disso, né? E que determinou uma coisificação da natureza. Da natureza eu estou usando aí como um termo que diria referência a tudo que está aqui fora, né, dessa singularidade. Isso se dá justamente por esse processo de estranhamento do homem em relação ao seu meio, né? Esse processo que fez com que ele se constituísse supostamente como essa singularidade consciente, né? E isso faz com que a gente estabeleça relações entre um sujeito, né, em geral o homem, essa instância singular, e um objeto. Estou chamando de meio natural aqui, mas a princípio é qualquer coisa que a gente estranhe, né, dessa singularidade. Isso significa dizer, por exemplo, que a gente talvez perca a possibilidade de estabelecer relações intersubjetivas, né? Então, sempre objetivando aquilo com quem a gente estabelece uma relação. Eu acho isso particularmente importante, porque isso eu acho que é uma questão que a gente vai ter que enfrentar hoje, não é exatamente alguma coisa que surge na documentação ou na historiografia do período, mas eu acho que é uma questão hoje que a gente vai precisar enfrentar pelas particularidades e peculiaridades do jeito que a gente está vivendo e do mundo atual em que a gente se encontra. Nesse sentido, a hipótese que eu gostaria de desenvolver é que o confronto entre as premissas epistemológicas do cristianismo e do budismo tibetano, materializado nas obras do Hipólito Desideri, são um lugar privilegiado para a gente observar a síntese dessa concepção de singularidade num contexto pré-iluminista da segunda escolástica. O que eu quero dizer, antes da filosofia kantiana ou hegeliana, ou da filosofia contemporânea no geral, eu acho que os escritos do Desideri, nesse movimento que ele faz de refutação do budismo tibetano, mostram para a gente uma espécie de lastro desse desenvolvimento teológico-filosófico que resultou numa determinada formulação de singularidade. E aí, um objetivo que eu gostaria de perseguir ao longo dessa apresentação é tentar identificar nos trabalhos de Desideri, nas fontes, portanto, a síntese dessa noção de eu, ou dessa noção de consciência singularizada, enquanto uma espécie de acumulado teológico-filosófico da segunda escolástica, né? Então, nesse confronto que o Desideri tem que estabelecer com a leitura, com a filosofia, como a gente queira chamar, que ele encontra no budismo tibetano, eu acho que vai ficando mais evidente como isso se deu e como isso vai redundar naquilo que o Ernesto de Martino chamou a atenção como essa estrutura singular, né, de consciência. Essa imagem à direita é de um pedacinho de um manuscrito do próprio Desideri que está no arquivo da Companhia de Jesus em Roma. Bom, em relação às fontes, essa fonte especificamente foi aquela com que eu trabalhei mais profundamente no doutorado e no livro, evidentemente, e ela tem duas publicações que eu acho que valem a pena citar, tem outras mais fragmentadas e tal, mas a primeira foi a iniciativa de um grupo de historiadores, digamos assim, italianos na década de 50 do século passado, e liderado, digamos assim, por Luciano Petecchi, que
publicou a Notícia Histórica do Tibete, uma grande obra do Desidério, em que ele faz um apanhado geral do Tibete, contando da história do budismo, que ele ainda não nomeia assim, e falando da missão em si, né? E uma publicação bem mais recente, de 2010, do Michael Sweet, que é uma publicação bastante crítica e completa, e que permite que a gente faça uma boa leitura da fonte do Desidério. Além disso, na década de 80, um outro historiador italiano, chamado Giuseppe Toscano, publicou 4 obras escritas pelo Desidério. Né? A primeira delas ele nomeou, intitulou, traduziu o título como A Aurora. Em inglês, a publicação saiu com o título de The Dawn. A segunda, de 82, A Essência da Doutrina Cristã. A terceira, publicada em 84, é A Origem dos Seres Viventes e Todas as Coisas. E que ele publicou por último, em 89, O Sumo Bem e o Fim Último. Ele indica uma quinta obra do Desidério que ele não publica. Há alguns anos atrás, um teólogo, filósofo, não sei exatamente, certamente não é um historiador, chamado Guido Stucco, publicou a tradução do Toscano para inglês de 2 trabalhos do Desidério, né? Esse é A Aurora, The Dawn, e o segundo, A Origem de Todas as Coisas e de Todos os Seres Vivos, que está assinalado aí com essa seta vermelha, porque é principalmente o que eu gostaria de apresentar hoje, é o que está me ocupando esses dias em termos de investigação. Repara que isso não é trivial, a gente precisa deixar muito claro alguns limites. Há uma tradução em inglês de um texto italiano que faz referência a um italiano que escreveu em tibetano no século XVIII, ou seja, certamente é uma leitura talvez distante da pureza de uma fonte original, se é que a gente pode pensar assim, mas infelizmente é onde podemos começar hoje, né? Talvez num futuro próximo a gente consiga ou ter acesso à própria versão do Toscano. O ler tibetano eu acho que está um pouquinho distante da minha experiência nessa vida, talvez, não sei, num outro momento. De toda forma, em 2017, 2 outros textos do Desidério foram publicados em inglês, traduzidos e publicados. A Essência da Religião Cristã, que o Toscano já tinha publicado em italiano, e o outro é justamente o que o Toscano não publicou, né? Que é esse Inquiry Concerning the Doctrines of Previous Lives and Emptiness, que eu não tenho muita noção, a princípio, de como era originalmente em tibetano, mas, enfim, talvez com o tempo eu avance um pouquinho mais nessa análise. De tudo isso, o que eu acho que a gente precisa ter presente é que esses textos foram produzidos em confronto com o que o Desidério estava tendo em termos de leitura e aprendizados nos monastérios tibetanos que ele frequentou. Ele frequentou principalmente 2 importantes monastérios tibetanos, o monastério de Serra, ou Sera, sendo o segundo deles, desses 2 que ele frequentou, e significa dizer que ele produziu esses textos, evidentemente com intenção proselitista, claro, de conversão e convencimento, mas fundamentalmente dialogando com a obra, o acumulado filosófico de Nagarjuna, que é um filósofo importante digamos assim, para a linhagem de budismo que chegou e se consolidou no Tibete. Eu não me preparei hoje para fazer uma apresentação de uma genealogia da chegada no Tibete do budismo, não teria tempo para fazer isso, mas o que eu acho que a gente não pode perder de vista é que os versos fundamentais do Caminho do Meio, que foi o título que esse texto dessa obra ganhou em português, é alguma coisa com a qual o Desidério está debatendo, né? Está se confrontando e está tentando desmontar.
Agora eu gostaria de entrar um pouquinho nas fontes e apresentar alguns resultados parciais. A primeira citação que eu gostaria de trazer, deixa eu ver se eu consigo aqui, é uma citação da notícia histórica do Tibete, né? Aquela primeira fonte que eu mostrei. Ele diz o seguinte: as semelhanças e exemplos ilusórios, tal crença dos lamas, repara, ele não tem o significante budismo, né? Ele tem que fazer chamar de outros nomes. Então, aqui, a interferência que eu fiz no texto é próxima aos termos que ele mesmo usa, né? A crença dos lamas, a lei dos lamas, ou alguma coisa assim. Acrescenta ainda as razões para provar que todas as coisas são vazias de existência. A razão é que não existe algo que diga que, devido à sua natureza intrínseca, tenha seu ser e seja essencialmente por si só. A razão para isso é porque não há nada totalmente independente, e isso ocorre porque não há nada que não seja relacionado, não concatenado e sem alguma correlação. E ele segue o texto dele, dizendo: uma alma perfeita, uma vez chegada à contemplação suprema e a esse grau de elevação consumada e sublimada, uma vez acostumada a não conhecer e a falar mais no primeiro sentido, esse é um sentido, digamos assim, substancial da essência do eu e da essência das coisas, né? Mas apenas no segundo, ou seja, menos substancial, mais do mundo da aparência, mais da ilusão, convencida de que nesse sentido ela não é, irá desaparecer dela a última e fundamental raiz de todas as paixões, porque essa falsa apreensão derivou em todos os seres vivos de sua ignorância nata, com a qual esse fantasma lisonjeiro e pernicioso tá é representado. Isso é eu. Tá é o termo tibetano para eu. Eu acho esses dois extratos que eu selecionei hoje para apresentar muito importantes, os dois, por vários motivos. O primeiro motivo é que demonstra um investimento importante de leitura e estudo do Desideri do budismo tibetano. Eu não consigo falar isso dos missionários que o antecederam no século XVII. É uma coisa que ficou muito evidente na pesquisa que redundou no livro, né, na minha tese de doutorado, que há uma diferença importante de estratégia de missionação entre o século XVII e entre o século XVIII. Daí a minha iniciativa de inserir o Desideri no grupo, digamos assim, do Matteo Ricci e do Nobile, e não levar ele tão em consideração numa certa linhagem da própria missão tibetana, porque a postura dele é diferente. O segundo é começar a perceber como que o Desideri consegue já articular e se mover, digamos assim, na filosofia, vou seguir usando esse termo, na filosofia que ele encontrou no budismo tibetano, né? Daí a importância de eu ter sugerido lá em cima o destaque para a formação dele no Colégio Romano. Quer dizer, fica evidente que alguma coisa se dá, que ele tem estofo intelectual, preparo intelectual suficiente e um certo espírito, uma certa disponibilidade para fazer esse estudo e trabalhar dentro desses termos. Aqui eu vou trazer uma outra fonte muito rapidamente, que é aquela fonte a origem dos seres vivos e de todas as coisas. Nesse escrito, o Desideri faz alguns movimentos muito importantes. Um deles é fazer uma apresentação muito clara de um conceito fundamental do budismo tibetano e dos escritos de Narjuna, que é, em geral, em português, as pessoas falam em vacuidade, né? O próprio Desideri apresenta o conceito como interdependência ou codependência, que eu acho que está mais próximo daquilo que ele está descrevendo, né? Não me arrisco a dizer que é mais próximo do próprio pensamento budista, porque
eu não teria essa competência, mas pelo desenvolvimento do argumento do Desideri, eu acho que eu preferiria pensar em interdependência ou codependência. E aí ele levanta essas 5 teses do budismo tibetano, e aí ele vai desmontar essas teses. Eu queria chamar a atenção especificamente nessa comunicação para 2 teses, a terceira e a quarta, que é justamente o desenvolvimento desse conceito, a apresentação desse conceito e o desmonte desse conceito. E a quarta tese, que é o desdobramento da terceira, e que redunda nesse movimento que ele já fez na outra fonte, de dizer que, bom, então se as coisas não têm existência em si, isso significa que aquilo que a gente entende como eu também não tem existência ontológica, para usar o vocabulário da filosofia ocidental, né? Elas sempre existem em relação à existência de outras coisas. E depois ele vai explicar como é que ele vai fazer esse desmonte, qual é mais ou menos o movimento intelectual, epistemológico, retórico que o Desideri faz. Ele não nega exatamente a codependência da existência dos entes, né? Mas ele estabelece muito tomisticamente que até para que haja a possibilidade da codependência dos entes, das coisas que existem, foi necessário em algum momento que existisse um ente autônomo e absoluto e não criado, do qual todas essas coisas interdependentes dependeram num primeiro momento. Isso significa, primeiro, né, uma clareza lógica bastante importante, segundo, uma filiação e um recurso, um uso muito claro da filosofia tomística, em especial da ideia da causa primeira, mas, fundamentalmente, em termos missionológicos ou de estratégia de missão, repara o que isso significa. O Desidério foi confrontado com a possibilidade de ter encontrado, supostamente, uma religião sem Deus, que é o budismo, né? Estou aqui usando os termos contemporâneos. E aí ele precisa fazer um exercício de reconhecer alguma divindade ou algum teísmo nesse budismo para poder viabilizar a possibilidade de conversão dos budistas tibetanos. Então, ele percebe algum teísmo no sentido, em 2, né? Numa parte da filosofia que ele está lendo, mas fundamentalmente no que ele lê como o refúgio do Buda, né? Esse movimento que os budistas tibetanos fazem de buscar refúgio no Buda, e percebe alguma sacralidade nisso. E aí junta isso a essa necessidade da existência de um absoluto, através, de novo, né, da argumentação lógica e filosófica tomística, e aí mostra que é uma condição necessária a existência desse ente absoluto, independente e autônomo, criador de todas as outras coisas, e aí, a partir daí, faz uma crítica muito específica a Sunyata, e, enfim, depois retoma, muito retoricamente, os argumentos iniciais, né? Bom, o que eu acho que está ficando um pouco mais evidente, um pouco mais concreto nesse percurso? Me parece que, na medida que o Desideri decide partir da explicação do conceito de vacuidade, de novo, eu prefiro, né, interdependência, codependência, que, por sua vez, foi trazido para explicar o suposto ateísmo do budismo tibetano, Desideri concluiu que a própria ideia do eu e tudo que se refere a ele como uma singularidade existente cessa de existir. Ou seja, de novo, né, se nenhum ente tem existência em si, autônoma, isso que a gente entende como essa existência singular consciente, que é o eu, também não existe, não tem uma existência ontológica, né? Toda experiência fruto das percepções da singularidade individual
os sentidos, por exemplo, ou seja, tudo que aquilo, toda a experiência que a gente tem a partir dos sentidos dessa singularidade é renegada a uma posição menor, transitória e ilusória do mundo, porque não tem existência ontológica, não perdura no tempo, é alguma coisa que se perde, que não se sustenta, que está sempre em transformação. Então, buscando compreender e refutar esses princípios, o Desidério é obrigado a articular o que, na herança aristotélico-tomística da segunda escolástica, permite demonstrar, o primeiro ponto, a existência de Deus como ser independente não criado, ou seja, né, de novo, ele desenvolve todo o conceito de causa primeira de Tomás de Aquino para poder desmontar essa noção de sunyata, né? Segundo, o que a gente percebe que ele faz? Ele tem que participar, se posicionar ou fazer uso, articular dos argumentos de uma questão muito, muito marcante da filosofia do período medieval e do início da Idade Moderna, que é aquela da individuação. Ou seja, ele tem que arregimentar os argumentos a favor da existência de entes singulares individualizados. E, por último, ele precisa mostrar a noção do eu como instância singular de síntese de determinadas faculdades racionais que são possíveis pela existência da alma. Ou seja, eu estou querendo tentar localizar aqui o que ele está articulando, né? Nesse caso específico, me parece que ele está articulando a filosofia aristotélica do De Anima, associada, evidentemente, aos comentários tomistas posteriores, né? Em especial aqueles que estão nas questões disputadas sobre a alma. O que isso significa? Né? Significa que nessa tarefa de refutar aquilo que ele entende como uma espécie de ateísmo dos budistas tibetanos, ele desidera, evidentemente, isso é, sua negação de uma concepção de um Deus criador, independente, não criado e onipotente, Desidérios nos permite perceber como se estruturou essa noção da instância singular como suporte para a experiência da existência. E aí, para finalizar, eu acho que a gente pode perceber a partir desses escritos, que evidentemente não se resumem às poucas citações que eu trouxe hoje, né? Mas elas são indício de alguma coisa maior, mais robusta. Então, a gente percebe que essa noção dessa singularidade é historicamente construída e, portanto, historicamente localizável, né? A gente localiza ela através da investigação. E isso faz muita referência, dialoga profundamente com o que o De Martino está propondo. A compreensão dita ocidental, desculpa, né, com muitas aspas, porque esses são os termos que a gente tem, a compreensão dita ocidental da existência como uma instância singular de consciência não é um dado natural, mas consequência de um longo processo de construções teológicas e filosóficas. O que isso significa? Né? Que não foi assim sempre e que não é assim em todo lugar. Então, as formas de existência, as formas de compreensão da existência no mundo não necessariamente se articulam fundamentalmente centradas numa singularidade do eu, numa singularidade individualista, e essas noções podem ser diferentes em outros tempos, em outros lugares, engendrando outras possibilidades de relações políticos e sociais em outros tempos e em outros lugares. E era mais ou menos isso que eu tinha pensado para apresentar hoje para vocês. Obrigada. Bruna, muchísimas gracias, de verdad sumamente interesante. Estaba tomando notas de las publicaciones que utilizás, también es muy interesante toda la bibliografía que has encontrado de las traducciones de Desideri, así que quedamos librados a que los colegas hagan preguntas que te trasladaremos luego a tu correo. Te volvemos a agradecer, nos parece maravilloso contar con el aporte de los colegas de Brasil
y este tema en particular, que significó la presentación del libro desde el año pasado, que esperamos que en algún momento te traiga también a Argentina y esperemos que sea pronto. Sim, tomara que a gente possa retomar essas presenças mais pessoais, né? Mais Así es. materiais no mundo. Así es. Bueno, muchísimas gracias Muito obrigada, eu y que Gracias. nos agradeceria. estaremos viendo en otra actividad. Muchas gracias.